Unir forças para solucionar problemas comuns. Esta foi a solução encontrada por 7 prefeituras do ABC paulista, que formaram um consórcio entre os municípios que participam, as prefeituras de São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Juntos, os municípios têm 2.200.000 habitantes e administram um orçamento de R$ 1.670 bilhões por ano. E também juntos querem traçar planos para retomar o desenvolvimento da região. O ABC paulista já não tem mais o perfil de polo industrial que nasceu nos anos 50. Hoje, placas assim se espalham. As fábricas e indústrias estão de mudança. O Sindicato dos Metalúrgicos contabilizou 100 mil desempregados. Era um momento de certa forma, de crise econômica, um momento de reconversão industrial, né, reestruturação produtiva e também uma percepção clara de outros problemas que a região estava enfrentando. Enchentes deixaram o bairro de Rude Ramos, onde moram 40 mil pessoas, debaixo d'água. O problema das enchentes da região do próprio Tamanduateí, o problema da recuperação da indústria, do comércio e dos serviços na região do Grande ABC, através da Câmara Regional, sobretudo, o problema da destinação final do lixo, seriam 3 grandes questões que, de pronto, nós estamos encaminhando através do consórcio. Então, o consórcio era uma proposta inovadora, naquele momento, né, de articulação entre os municípios. Foi uma tentativa, na época, de pensar o Grande ABC de uma maneira coletiva. E o Celso Daniel, do alto da sua inteligência, convocou os prefeitos e todos os atores políticos da região para a gente fazer um grande debate acerca de, primeiro assim, descobrir o que de fato estava acontecendo com a nossa economia. Algumas empresas foram embora, a gente estava vivendo um momento de mudança econômica no Brasil, veio o Plano Real depois, né? Mas esse período foi um momento assim, de consolidar algumas lutas em comum. Era um momento de busca de soluções, né? Que, inclusive, busca de soluções superando divergências políticas. O Celso, eu conheci o Celso, a gente era amigo. Ele tinha muita consciência do que o ABC era e do que poderia ser, né? E do que tinha que ser feito. Ele tinha muita consciência disso. Foi em dezembro de 90, fundou o consórcio intermunicipal. Não tinha sede, não tinha nada, né? Tinha uma casa alugada, onde realizava as reuniões. Ele sacou que o regional estava na pauta, né? O Santo André não ia viver sozinho, tinha mais coisas por aí. E nenhum dos municípios vai sobreviver sozinho. O Daniel tem que ser considerado um prefeito visionário, poxa, porque ele, quando ele idealizava essas coisas todas, o que ele fazia? Ele estava pensando no crescimento e na evolução econômica do ABC. Então ele teve um papel fundamental para esta evolução, não é? E eu presenciei aqui, na verdade não foi aqui nesse espaço físico, foi em outro, uma choradeira, uma incompreensão, na minha opinião, pelo menos dos prefeitos mais conservadores, principalmente 2, né? Vou até em favor da história, vou falar aqui sem nenhum desrespeito a eles, né? O Brandão, os 2 já faleceram, o Debarque e o Brandão, mas os 2 queriam fechar o consórcio. Mas para que serve isso aqui? Não serve para nada! Né? Os prefeitos não deram muita atenção ou atenção devida ao consórcio. Eu diria que os prefeitos atuais estão super motivados e é uma diferença de qualidade incrível, porque em todas as reuniões que foram marcadas até agora, os 7 prefeitos estiveram presentes do começo até o fim. O Greco ajudou, eu ajudei, o Prisco. Então depois nós fomos conversando e eu acho que eles mesmo percebendo que era uma criação de uma instituição que olhava para o futuro. Tenho a impressão que a criação do consórcio envolve uma matriz conceitual de partilha das soluções por uma realidade social que é mais ampla do que o município. Quando terminou meu mandato em 96 e que o Celso Daniel voltou a ser prefeito, né, eu contei essa história para ele e falei, olha, não foi fácil manter isso aqui. Vamos falar de enchente. Prefeito, a calha do Tamanduateí e toda a bacia do Tamanduateí
Ela ficou muito esquecida. Esse consórcio agora vai lembrar disso e vai trabalhar como esse problema? Esse consórcio está trabalhando feito doido em cima disso. 7 prefeitos se reuniram há dias atrás com a Secretaria de Recursos Hídricos quando o governo do estado apresenta um programa de combate a enchentes. Resolver a questão dos resíduos sólidos, a questão da saúde regional e os piscinões, que na época era o grande vetor aqui para a gente fazer os debates regionais. Por exemplo, quando o piscinão, que foi feito ali entre Mauá e Santo André, foi uma das grandes obras naquele período e que até hoje contribui no combate às enchentes do rio Tamanduateí. A estratégia dos piscinões em várias cidades, em todas as cidades, foram uma conquista do consórcio do Grande ABC. Lembro até hoje, o governador esteve no consórcio, os representantes do governo estadual, e foi viabilizado esse piscinão através do consórcio, os prefeitos, e na verdade financiado pelo governo do estado. E tivemos ali também, com o saudoso governador Mário Covas, no debate sobre a Câmara Regional ABC. O que fazer com 660 mil toneladas de lixo por ano? Esta é uma das preocupações dos 7 prefeitos do consórcio intermunicipal do Grande ABC, que tem buscado soluções conjuntas com o governo do estado. Vamos tentar viabilizar entre o que já foi feito e o que está sendo solicitado, como é que a gente pode agir. Era a Câmara Regional do ABC. E o presidente de honra era o governador do estado, na figura do governador Mário Covas, e depois eu tive o privilégio de passar a presidência da Câmara para o governador Geraldo Alckmin, que foi um grande aliado nosso também. E o Mário Covas entendia também e reconhecia a liderança do Celso Daniel e da capacidade dele de análise e seguia sempre seguiu, né, o que era decidido e tendo aí o Celso como titular. Então, a cabeça dos dois, por acaso engenheiros, né? O Mário Covas engenheiro e o Celso engenheiro, partidos opostos, uma filosofia doutrinária diferente. Se dava muito bem, embora cada um no seu partido. O Celso, PT, o Mário Covas, o antigo MDB, depois um dos fundadores do PSDB. Mas, acima de tudo, cidadãos, né? Então, havia a possibilidade de um diálogo. Esse diálogo existia. E o Mário Covas, ele terminou o Hospital Regional. O Hospital Regional de Clínicas, que hoje leva o nome de Mário Covas. Estava lá uma obra iniciada pelo Lincoln Grillo, saudoso Lincoln Grillo, que o Brandão deu uma continuidade e tal, mas não parou. E o Mário Covas falou, não, vamos tocar isso daí. E está aí, está hoje, o Hospital Regional, era o Hospital Regional de Clínicas e virou Hospital Regional Mário Covas. E aquele hospital teve um braço do consórcio. Depois teve a questão do Serraria e Diadema. Foram grandes avanços que o consórcio conseguiu construir, apesar da diversidade política, não havia grandes questões sobre esse aspecto. Havia uma unidade, havia um consenso. Foi praticamente a diferença de um ano, né? Foi em 2001, o Covas faleceu, né, de um câncer, e no comecinho de 2002 o assassinato do Celso Daniel. E aí, infelizmente, eu acho que a gente está aqui registrado uma homenagem a eles, né? O prédio em nome do Celso, o auditório em nome do Mário Covas, mas é o reconhecimento de dois líderes fundamentais para essa concepção e o fortalecimento da governança regional. Um consórcio pioneiro que, por todo o sucesso e todos os avanços que obteve no enfrentamento de momentos de crise, particularmente esse período da década de 90, que a gente enfrentou uma das piores crises econômicas e sociais do país, foi de fundamental importância. E quando eu tive o privilégio, a honra de estar presidente aqui em 2001, foi um tempo de muita luta. E o Tortorello era uma pessoa bastante
crítica. Eu acho que ele não chegou a fazer o corte formal do consórcio, mas ele tinha sempre uma postura arredia, não vinha nas reuniões, né? E na reunião seguinte à morte do Celso Daniel, eu lembro, ele entrou nessa sala e no dia das eleições falou: se vocês quiserem, eu quero ser o presidente do consórcio, né? Então eu falei, bom, isso aí o Celso já está fazendo algum milagre. Ele foi uma pessoa que eu diria assim, decisiva, né, para que a gente cimentasse a nossa unidade. Nós tínhamos vários desafios de trazer junto o governo do Estado e consolidar a participação do governo do Estado, do governo federal, e nós servimos inclusive de modelo naquela época para que no primeiro mandato do presidente Lula ele organizasse a Secretaria de Assuntos Federativos, e o consórcio do ABC foi uma grande ferramenta, um grande instrumento de participação que ajudou também na consolidação do Fórum de Segurança aqui do Estado de São Paulo, da região metropolitana. A gente também balizou o debate com a Frente Nacional de Prefeitos. Então foi um momento assim de muito trabalho. E aí a gente foi estabelecendo vários programas. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Eu diria que foi um momento de maior, assim, de uma partida fortalecida para o consórcio e que gerou no momento seguinte, com a eleição do presidente Lula, aí uma coincidência, não é, de propósito. Que a gente conseguiu trazer para cá os dois hospitais, tanto o Serraria quanto o Mário Covas. E também a gente ajudou muito na luta para melhorar as condições do Nardini também. Lembro, criamos a Casa de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência. Em 2013, eu acho que, inclusive, assim, já mostrando a importância, né, dessa política de apoio, enfim, de igualdade de gênero e de respeito às mulheres, né? Isso foi uma proposta importante. Já desde a década de 80, a reivindicação de uma universidade pública é uma pauta, né? E muitas vezes, com muita frequência, não foi para frente. Fomos até Brasília conversar com o Lula, que era o presidente naquela oportunidade, para a vinda da Universidade Federal em Santo André, no ABC. Houve toda uma pressão política, né, com vários prefeitos, né, reivindicando esse projeto de uma universidade pública. E acabou a mim e os demais prefeitos naquela oportunidade, em 2004, 2005 e 2006, nós já inauguramos uma pequena parte da Universidade Federal. A sede ficou em Santo André, mas ficou uma parte importante da universidade aqui em São Bernardo. Foi uma conquista também na área da educação extremamente importante, depois da vinda das FATECs. A alça do Rodoanel, na época, era o Leonel Damo, prefeito de Mauá. A alça do Rodoanel, a entrada e saída por Mauá. Houve, sim, não existia no projeto original, e que então houve um grande movimento da prefeitura de Mauá, lá do Leonel Damo, na época, e do consórcio. Então nós tivemos uma atuação incisiva para que isso acontecesse em Mauá. A questão do Rodoanel se devia muito mais à união dos prefeitos em relação às discussões, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, apesar da instituição, à época, ser um simples clube privado, né? O consórcio, ele era privado, não tinha instituição pública. Então, na nossa época, a gente teve um momento importantíssimo do consórcio, que foi a institucionalização. Em 2009, quando eu assumi, havia uma ampla discussão entre o poder público da União, dos estados, dos municípios, na questão da institucionalização dos consórcios, transformando eles em entes públicos. O ABC foi, de fato, uma das primeiras, né, um dos primeiros consórcios que se articulou junto à presidência para viabilizar a transformação do consórcio de uma instituição com uma institucionalidade bastante frágil para um chamado consórcio público. O processo se iniciou no mandato do Auríquio, que era o presidente, e eu era o vice-presidente. Então nós iniciamos, o Auríquio iniciou este processo
de sair do privado para o público. Teve um episódio que o consórcio articulou em torno de um projeto regional de resíduos sólidos, buscou captar recursos junto ao Banco Mundial. O Banco Mundial aprovou o projeto. Ironicamente, né, esses financiamentos externos precisam passar pelo aval dos órgãos brasileiros, principalmente COFIEX, que é a Comissão de Avaliação dos Financiamentos Externos. E COFIEX reprovou. O COFIEX, ironicamente, devolveu o projeto e disse, olha, o consórcio não existe institucionalmente. Brigamos muito para que o consórcio fosse institucionalizado, a gente conseguir captar recurso para fazer e desenvolver essas políticas, ações regionais, né? E foi aprovada a lei criando o consórcio em 2006, depois a gente aderiu, né, a essa lei. E aqui nós, de forma muito unânime, colegiada, optamos por essa decisão e seguimos nesse rumo onde nós, de fato, no ano de 2009, nós fizemos uma grande transformação em conjunto com as 7 prefeituras, as 7 câmaras dos municípios e chegamos, de fato, à transformação efetiva. No mandato anterior ao meu, né, foi o Auríquio, foi quem conseguiu aprovar, o Volpe foi a primeira gestão já no novo formato e a gente consolidou o nosso mandato foi de consolidação dessa estrutura institucionalizada. Consórcio mais rápido para formalizar esse fortalecimento, né? Eu acho que a lei dos consórcios cria esse mérito, né, de fortalecimento institucional, de uma contratualização da gestão regional, né, com estatuto, com um plano de rateio. Mais autonomia para que ele pudesse fazer realizações e ser um órgão mais executivo mesmo, né? O planejamento estratégico dessa década, né, foi realizado em 2010, na época do Volpe, e a gente, na verdade, foi o primeiro ano que iniciou a implantação do plano estratégico, né? A gente aprovou a lei específica da Billings, com diversas discussões acontecendo aqui no consórcio. Fora a continuidade de algumas ações que eu acho importantíssimo destacar, né? A Casa Abrigo, né, para atender as mulheres vítimas de violência, que isso passa por todas as gestões desde da sua implantação. Compartilhamento das despesas com as limpezas dos piscinões, que também foi naquela ocasião. O aporte de recursos para o término do trecho sul do Rodoanel, que também foi um acordo assinado entre o governo federal e o governo do estado, que também passou aqui pelo consórcio. Depois deu prefeito, nós fizemos o primeiro plano plurianual participativo do consórcio. Nasce ali importante discussão com o governo da presidenta Dilma, o PAC Mobilidade, que nós construímos para a região, mas também todo o estudo das encostas, né, dos problemas das encostas. Nasce ali investimentos importantes, não só em São Bernardo, mas em vários municípios com isso, né? E o PAC Mobilidade, o principal município que talvez tenha sido o maior benefício foi para o menor município, Rio Grande da Serra. 57 milhões de recurso OGU, ou seja, fundo perdido, numa cidade que possuía na ocasião 85 milhões de orçamento. Então, levamos aí infraestrutura para toda a cidade, com acessibilidade. Que seguramente sozinho jamais, até hoje, ou sei lá, sabe-se quando, que ia ter investimento que o Rio Grande da Serra foi beneficiado. Eu quero também fazer todo um agradecimento todo especial a toda a equipe do consórcio, uma equipe realmente que tem uma capacidade técnica muito grande, que possui ainda hoje. Na gestão também, lembro, nós fizemos a escola para todas as guardas, a escola municipal, a escola regional, para todas as guardas, inclusive atendemos formação para guardas fora da região do ABC, outras cidades. Antes de assumir o consórcio, eu falei, olha, eu assumo desde que a gente possa reduzir a contribuição, porque eu não considero razoável para participar de um órgão colegiado, a minha cidade ter que pagar 11 milhões por ano. E foi a primeira medida, Cadu, que eu tomei, foi de reduzir 0,5% da receita corrente líquida para 0,25%. Então, assim, eu cortei metade. No ano seguinte, eu fui reeleito para continuar no consórcio. E aí eu consegui reduzir de 0,25% para 0,17%. O consórcio se manteve vivo.
Na minha presidência, nós abrimos o escritório regional do Consórcio de Municípios do Grande ABC em Brasília. Criamos o primeiro centro de gerenciamento climático, né? Hoje se fala tanto, o Brasil recebendo a COP, para fazer o gerenciamento de reações pluviométricas, meteorológicas no Grande ABC, que foi histórico, nem um consórcio, e na época pouquíssimas prefeituras tinham. A Diadema não faz mais parte do consórcio do Grande ABC. Você viu ontem aqui no SP1 que o prefeito Lauro Michels tinha mandado para a Câmara Municipal da cidade um pedido para desligamento, né? Ele alegou que Diadema não tinha mais grana para bancar os custos do consórcio. A gente chegou com uma ameaça, vamos dizer assim, real, né, efetiva, de que o consórcio poderia acabar. 3 cidades, né, nosso argumento, né, de quem não defendia o modelo de permanência do consórcio é que ele era improdutivo pelo investimento que as cidades faziam ali no custeio. E a gente mostrou que, primeiro, ele tinha tirado do papel vários projetos, né, do PAC Mobilidade, para citar o maior deles, mas muita coisa tinha acontecido através do consórcio, e que a gente ia amplificar essa capacidade executiva que o consórcio tem. No final do exercício do primeiro mandato, deixar o consórcio com as 7 cidades novamente. Os prefeitos, eles vão se reunir amanhã com o governador João Dória e vão entregar para o governo do estado uma lista de pedidos, de reivindicações, um pedido de ajuda, na verdade. Os prefeitos aqui do ABC entendem que são necessários, né, mais 11 piscinões para conseguir drenar a água da chuva, que a ideia é que se construam nos próximos anos mais 11 piscinões, só que os municípios não têm dinheiro para isso. A prioridade absoluta, segundo os prefeitos, é a construção de um novo piscinão em São Bernardo do Campo, ali perto da rodovia Anchieta. Esse piscinão aqui é chamado de piscinão do Jaboticabal. Mas esse consórcio, olha que coisa curiosa, Trali. Eles se reuniram em 2016, elaboraram um estudo que apontou a necessidade de 259 intervenções nas cidades. O piscinão Jaboticabal nasceu estritamente de um pedido, de uma demanda e de um debate dentro do consórcio intermunicipal, e na época, com aquela tragédia, sensibilizou muito o governador à época, o João Dória, e ele fez o decreto logo de desapropriação da área, começou a licitar, e agora, até o final desse ano, início do ano que vem, essa obra efetivamente vai sair do papel. É fundamental a existência do consórcio. Todos os avanços regionais que os 7 municípios conseguiram tem muito a ver com os melhores momentos do consórcio, né? A OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. Estávamos na maior guerra da vida, né, que a gente tem passado, a nossa geração, que foi o combate ao Covid-19. Como presidente, todos os nossos prefeitos das 7 cidades, tivemos uma postura determinante na ocasião mais grave da pandemia, que foi fazer o blackout, a paralisação total do ABC. No momento assim de apreensão, o consórcio conseguiu dar as respostas com bastante agilidade, né? Eu lembro que nós fazíamos reuniões virtuais, que não era uma coisa muito comum até então, né? E tomávamos decisões em conjunto, justamente para que a epidemia fosse controlada. Nós fazíamos reunião virtual e decidíamos juntos, de maneira coletiva, inclusive abertura, sem o consórcio estar aberto. A gente fazia reunião virtual, reunia os 7 prefeitos, tratávamos, pautávamos, soltávamos nota daquilo que era decidido pela imprensa. O consórcio teve uma atuação brilhante ali, brilhante. As nossas reivindicações, as nossas lutas por equipamento, as nossas lutas por abertura de mais UTIs, a nossa luta por não só o equipamento médico, mas também os insumos médicos. Foi um desafio porque a região teve que se unir para enfrentar um problema que também era regionalizado, não só nos critérios que o governo do estado tinha para abertura e fechamento das atividades, para circulação de pessoas, mas também para respirador, para vacina,
para tudo, leitos, tudo que a gente enfrentou. A questão dos ônibus, das máscaras, das vacinas, das ações em conjunto, isso ajudou muito, né, para que nós pudéssemos vencer essa batalha. Né, os espaços que a gente tinha nos nossos hospitais, né, nas nossas UPAs, UBS. Então a gente toda hora estava dialogando como é que fazia a questão do comércio, das escolas, das igrejas. E o pico de 2021 foi mais forte, inclusive, do que o de 20, quando a Covid efetivamente começou. E aí nós fizemos esse intercâmbio mesmo. Né? Eu me lembro que a gente, Santo André, que tinha uma estrutura maior, a gente emprestou para Diadema, para Mauá, foi matéria até da mídia nacional, esse trabalho do consórcio. Naquela época foi difícil. Se nós não tivéssemos uma união grande aqui no ABC, nós teríamos tido algumas cidades, como a nossa, Ribeirão Pires, teríamos tido muitas dificuldades para resolver o problema. Inclusive, também foi, enquanto prefeito, já não mais como presidente, que a cidade de São Bernardo deixou, né, isso está na história, o consórcio por não concordar com os valores pagos. Mas foi um momento desafiador, né? Ficamos os 5 prefeitos, né, enquanto no consórcio, né? São Bernardo e São Caetano naquele momento achava que não era importante continuar no consórcio. A questão, né, alegaram aí que era um problema financeiro, mas não é problema financeiro, foi uma questão política. Que foi, de fato, uma máquina que acabou se inchando, acabou ficando um pouco letárgica e acabou havendo uma pessoalização, talvez com excesso de vaidades, etc., que acabou trazendo uma perda de rendimento do consórcio. Daí, toda vez que há essa divergência de prefeitos e há a saída de um dos municípios, para a gente, para o Diário do Grande ABC, é uma chaga muito grande, é um trauma muito grande, porque significa que de alguma forma a região está desunida, porque nada ilustra melhor a união das 7 cidades do que o consórcio. Mas nós conseguimos passar por esse momento desafiador e conseguir fechar as contas com o superávit, como eu disse, as políticas caminharem, andarem, e hoje nós estamos colhendo os frutos, né? Então é uma história importante, uma história de aprendizado, né, dos acertos e dos erros, né, e a gente vai percebendo no dia a dia, a história vai nos mostrando como é que você vai ajustando as coisas, ela vai se repetindo, porque não foi só uma vez que aconteceu essa questão dos prefeitos saírem, outras vezes já tinham saído. Vale a pena continuar, um fortalece o outro. Sempre que acontece de algum município se desgarrar, o Diário fazer esse trabalho para restabelecer a unidade, para reunificar os 7 municípios, porque dá certo. Conseguimos deixar, né, com 4 milhões, né, de superávit nas contas, conseguimos avançar na questão do curso de qualificação profissional, como eu disse, no nosso governo, né, que depois o Felipe, que foi o próximo presidente, anunciou, né, que é o Manuel Quirino, né, de formação para a população, para os jovens da nossa cidade. Avançamos no PAC Mobilidade Urbana. Falei com os 2 prefeitos que saíram, eles disseram que estavam numa condição que não podiam voltar em 24, mas apoiariam que os sucessores deles pudessem voltar. Assim que eles foram eleitos, eu liguei para o Marcelo Lima. Quando chegamos durante a campanha, vimos que São Bernardo há muito tempo não participava do consórcio. E era um modelo de fazer uma gestão integrada, entender que os problemas que acontecem nas cidades vizinhas também atingem São Bernardo. Não é impossível você discutir políticas públicas como a educação, drenagem, trânsito, segurança, se não for em conjunto. Mas de qualquer maneira os 2 já tiveram uma outra postura, né? Então assim, eu também espero ter contribuído para que de fato houvesse já uma disposição das 7 cidades se fortalecerem, reunirem, porque esse é o futuro. Então essa é uma convicção que eu tenho e acertadamente fizemos isso logo na primeira início de governo, e hoje São Bernardo volta a ter a integração da região. A volta de São Caetano do Sul para o consórcio foi muito positiva, e isso infere, logicamente, no relacionamento que os prefeitos têm. Os movimentos de entrada e saída que São Caetano teve no passado, eles eram provocados por uma excessiva vaidade entre os componentes que faziam parte do consórcio. Então, aquilo, não faz o que eu quero, eu brigo, eu saio, faz o que eu quero, eu volto, não faz, eu saio, faz, eu volto.
E com essa nova composição do consórcio, a gente vê uma coisa muito menos personalista e muito menos vaidosa. É uma questão que paira acima dessas vaidades. É um interesse realmente da nossa cidade e interesse regional que tem que sobressair dentro de todo esse processo. A conquista do consórcio é ter novamente todas as cidades integradas. O ganho da capital integrando também, o prefeito de São Paulo participando ativamente do consórcio. Essa união, esse debate dos problemas, né, e das soluções para a nossa região, ela tem uma importância que, para mim, ela está como prioritária. Nós temos um desafio nesse momento, que o mundo passa por grandes transformações, né, uma transformação tecnológica nunca visto antes na história, transição energética, transição demográfica. Isso muda o perfil econômico da região, o perfil social e influencia em toda a política de infraestrutura. Por isso que a gente precisa discutir aqui qual que é o próximo passo da região, qual que é esse novo momento da região, pensando na economia, nessa transição, né, então do perfil produtivo da região, quais os setores que a gente precisa discutir para o futuro e pensando, né, que o tema da sustentabilidade é central também em todas essas discussões. Isso só é possível porque a gente tem os 7 prefeitos juntos. Prefeitos, todos eles remam para o mesmo sentido, que é o fortalecimento das instituições aqui do Grande ABC. Parceria dos prefeitos para que a gente possa fortalecer a nossa região, que somos mais de 2 milhões de moradores, né, tem uma força grande para que a gente possa conseguir, né, as ações. Eu acho que é um grande momento para a nossa região, todos os prefeitos juntos, trabalhando juntos, tendo ideias juntos, criando, fazendo, executando. O consórcio ganha uma sede em Brasília, né, onde os prefeitos, secretários, todos que estiverem representando as cidades têm um espaço para debater. E fora as ações, né, o ABC Mais Seguro, que é ações de integração da Guarda Civil Municipal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, o CROSS regional que está andando agora a passos largos para finalizar, a mesma compra, as questões das compras integradas, né, onde, por exemplo, cada cidade já recebeu a tecnologia através de drone, ao mesmo tempo projetos que já estão prontos, que nós fizemos durante o ano, de drenagem. Hoje a gente tem um consórcio super unido, 7 prefeitos e as 7 prefeituras. É um momento muito importante de união, de diálogo, somando esforços para avançar em várias áreas e avanços reais, né, na segurança pública, mobilidade urbana. E para o ABC ser forte, a gente precisa ter um consórcio forte. Com o resgate da sua essência, né, da discussão das políticas públicas regionais, o consórcio ele vai entrar com um diferencial, e eu acredito até pelo perfil que tem os novos prefeitos, que é a execução de grandes projetos. Nós já temos hoje o ABC Mais Seguro, vai entrar também o debate da saúde, da educação, temas que fazem a diferença para as cidades, que o consórcio vai estar puxando esse protagonismo, impactando sempre a região do ABC. Quero aqui projetar um futuro melhor para que a nossa região possa avançar num sentido profissional, num sentido aonde possamos, na convergência de vários temas tão importantes quanto a saúde, a segurança, ainda mais unidos em vertente da população, possamos prosseguir e trazer aqui, acima de tudo, a dignidade e o respeito para cada morador da nossa região. Viva o consórcio, viva a nossa região do ABC. As ações, elas estão em andamento, temos ações na habitação, recursos do PAC, projetos que estão sendo preparados pensando sempre a curto e médio e longo prazo. No caso, o ABC Paulista precisa estar preparado para daqui 20, 30, 40 anos. Que não dá para fazer política pública pensando apenas na cidade. Nós vamos pensar no macro. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o grande marco do consórcio intermunicipal do ABC.